Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui com o nosso café com psicogenealogistas, é a terceira entrevista, né? Terceiro bate-papo, terceiro café que a gente vai fazer hoje com a Cláudia, que é uma super profissional da microfisioterapia, trabalha já com saúde integral e ela vai contar para nós um pouquinho hoje sobre como a psicogenealogia agregou ao trabalho dela na área de saúde e vai compartilhar alguns casos, né? É importante que a gente tenha aí, deixa eu adicionar, a Claudinha já entrou, alguns exemplos, algumas partilhas de casos, porque a gente sabe que a partir disso nós também reverberamos entendimento, né? Então a Claudinha tá. Olá, bom dia! Bom Tudo bom? dia! Tudo Só gente bem com linda, você? maravilhosa por aqui, desde sexta-feira da semana passada. Agora que eu tô vendo, meu olhinho tá pequeno ainda. Tá pequeno. De manhã tá todo mundo assim. Denise, bom dia. Dani, bom dia. As Nossa, boludas. nossa galera. Tudo certo. Claudinha, E, querida. Já e aí, fizemos meu uma live, amor? eu e você, falando de um tudo, né? Falando de espiritualidade, falando da terapia integral. E hoje, novamente, depois de concluída a formação, imagino que muitas coisas, Tamo estamos juntas, juntos, inchada. tá? Imagino que um monte de coisa você deva ter pensado, aplicado nos teus atendimentos da psicogenealogia. Então, conta para nós um pouquinho de que forma a psicogenealogia tem agregado nos teus atendimentos, o que você veio partilhar conosco hoje. O nosso bate-papo nunca é montado previamente, a gente sempre deixa fluir, né? Porque a gente Nada acredita montado. na inspiração divina, né? Sempre tem aí a condução do que a gente vem falar, né? Claro. Então, Lê, primeiro eu queria falar que seu cabelo tá lindo, tá? Ah, então, foi a Mineia, nossa colega, que cortou. A família Ficou aqui em casa ótimo. achou que tá muito curto, Tá porque ela curto? tirou, ela fica me olhando nas lives, e daí ela disse que ficava uns fiozinhos para fora. Ah, Aí ela sim. disse, não, vou cortar o fiozinho. Então, na verdade, ele tá igual, mas ela tirou o fiozinho daqui e o pessoal achou que tá muito curto. Mas enfim, Ah, mas ficou bom. Nós obrigada. gostamos. Que bom. Então, eu sou uma pessoa antes da psicogenealogia e depois, né? Não tem Ô, como coisa ser boa. igual. É, Então, os meus atendimentos, eles são completamente diferentes, né? Na verdade, qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer conversa que tem, a gente já observa de outra forma todas as coisas, né? A sim, psicogenealogia, ela é uma filosofia, é uma ferramenta maravilhosa que não dá para... Quem conhece sabe que é maravilhoso saber, conhecer e cada vez mais a gente quer saber mais coisas, né? Então, assim, eu até falei com a Dani, falei, Dani, minha filha, eu não paro de assistir sua live. Toda hora eu assisto. coisa Aí boa, né? ontem eu ainda estava assistindo e anotando. Falei, gente, isso aqui não combina demais com as pessoas que eu atendi, ótimo. Então, A voltei do Dani se terceiro. especializou nessa área de nomes, né? Que Louca. como é interessante, louca, diz ela louca, como é interessante como a gente tem algumas situações, alguns olham mais para tatuagens, marcas pessoais, né? Outros olham mais para a questão da própria genossociograma, outros preferem árvore sensitiva, e a Dani, ela pegou na veia aí os nomes e percebeu que muitas vezes só pelo nome tu decodifica até as enfermidades, né? Então é muito interessante para quem trabalha na área de saúde fazer essa análise, começar por essa análise que eu oriento sempre, né? Começar pelo nome. É, é maravilhoso. Eu também fiquei apaixonada com a decodificação de nomes. E o meu primeiro dia pós terceiro módulo, né, que é o final da conclusão nossa da psicogenealogia, eu chego com uma cliente com um colarzinho escrito assim, Lúcia. Muito grande, muito grande. Muito Aí grande.
Só que ela já tinha falado para mim que o nome dela é Geralda Lúcia. E aí, Uhum. quando eu fui recebê-la, eu falei, Geralda, tudo bem? Geralda Lúcia, quando eu olhei o colar, né? Aí ela olhou assim, diferente, eu falei, ih, já tem alguma coisa nisso daí, né? Aí conversa vai durante a consulta e eu perguntei, ela falou assim, mas eu não gosto do meu nome, Geralda. Aí, com certeza, algo tem, né? E aí a gente Aham. foi, nós fomos analisar, eu fiz com ela um pequeno genossociograma ali de tudo que a gente sabia na hora da consulta mesmo. Na verdade, quem tinha dado o nome para ela era a avó paterna, a avó materna. Essa avó era parteira Hum, e, e tinha dado esse nome a ela de Geralda, queria que fosse Geralda. E a mãe guardava, falava que não gostava desse nome e queria dar um outro nome para ela. Então ficou Geralda Lúcia. E essa mulher, ela teve 2 abortos e ela não, né? Então hoje ou a Geralda Lúcia. A é Geralda Geralda Lúcia. Lúcia. É Ah, a ok. filha. Ok. Ela teve 2 abortos e até hoje não conseguiu conceber, né? Ela já é uma pessoa de mais idade e nem pensa mais em ter filhos. Uhum. E aí eu contando para ela, eu falei, olha, teu nome porta um mandato muito importante, né? A gente precisa olhar para isso. Eu não tô... e você precisa compreender, né? Porque é o nome que você recebeu e isso está no papel. Toda vez que você vai dar o seu nome, você precisa falar que você chama Geralda Lúcia. E Claro. eu tenho certeza que ao final dessa sessão aqui, você vai começar a agradar um pouco mais desse Geraldo. E aí as minhas intuições vieram, e conforme a história dela, né? Porque cada história é uma história, eu não tive Sim, tempo de decodificar letra por letra, porque a gente estava claro, durante uma sessão, mas o que me claro. veio era que esse Geralda, né? Geralda, gerar, era uma pessoa que Uhum. gerava, que ela precisava gerar alguma coisa, né? E tanto que a avó já vinha reparando um sistema de mortes no parto Através da profissão. através da profissão. É. A gente sempre fala que a gente pode reparar de 3 formas, né, Letícia? Isso. A É. gente repara pelos filhos, pela doença e pelas profissões, né? Então, essa Exato. avó, ela reparava o sistema de dores no parto, de mulheres que morreram no parto e perderam filhos no parto, nessa forma de trazer ao mundo as crianças da época, né? Claro. E ela, inconscientemente, para ajudá-la nesse mandato, ela dá o nome da neta de Geralda, e que também nasceu no dia de São Geraldo, né? Então, assim, Sim. tem várias coisas interessantes. E aí, como ela é uma pessoa muito religiosa, eu disse a ela que era para estudar um pouco mais sobre o santuário do dia dela e tal. E aí começou a refrescar o nome na cabecinha dela, ela começou a compreender. Sim. Mas ela tinha uma dificuldade com essa avó, que assim como ela deu o nome, ela era um pouco imperativa, ela mandava um pouco na família, né? E a mãe, eu Uhum. acho que não tinha tinha dificuldade, essa dificuldade foi passada para a filha. E aí a gente ela guardava uma diferença com essa avó, né? E eu disse para ela que a avó precisava da ajuda dela é, Sim. nessa família e tal. E daí ela saiu um pouco melhor nessa situação. Mas você estava falando que algumas pessoas, né, Letícia, quando fazem a psicogenealogia, olham mais para umas coisas do que para outras, né? Na Sim. verdade, eu me deixo tentar por todos os lados. Até Sim. porque eu gostei de tudo mesmo. Então, assim, as pessoas sentam perto de mim, olho os dentes, eu olho as Sim. marcas, eu Sim. olho a mão, eu olho as tatuagens, embora sejam decodificações muito difíceis, né, da gente fazer assim de uma Sim. hora para outra. É sempre escutando a história. Então, não tem uma tatuagem mais que me sai, que me deixa sem Passa olhar. despercebida. É, Uhum. e eu apaixonei pela árvore sensitiva e pela caminhada holográfica, né? Porque é Holográfica. algo,
porque é algo que vem acrescentar muito para mim. Sim. Que Na dá para fazer no verdade, atendimento, dá para fazer que no você não atendimento. precisa de outras pessoas, que você não precisa colocar a pessoa em hipnose, ela tem tudo nela, né? Tudo nela. É um E aporte poderoso mesmo. isso, semana passada, só para a gente falar, eu atendi um caso de uma pessoa que é adotada e que tem algumas informações já da família de origem, né, biológica, mas exclui o pai do sistema completamente, não gosta de falar do pai, de forma alguma. Ela conseguiu correr atrás das informações da família materna, que isso foi ela que quis correr atrás, ela conseguiu. Ela consegue olhar para essa mãe de uma maneira com misericórdia hoje, né? Mas é uma pessoa que não consegue ser feliz na profissão que ela é. Então, como é que é ser feliz na profissão se ela não olha para o pai? Claro, Porque na psicogenealogia, né, Letícia, aquela que coloca para dentro de casa é a função materna. da mãe. Aquela que Isso, materna, que cuida. E o que isso, manda para fora, o que é elétrico, né, que manda para fora, que faz todas as isso. coisas, é a função paterna. Ai, exato. E ela não gosta, assim, eu já atendi ela algumas vezes. E com um espaço de 1 ano, ela precisou voltar, porque vai se casar. E, Claro. e tá com, né, assim, uma dificuldade também com o comportamento dela, um comportamento muito agressivo. E essa questão de não olhar para o pai, de forma alguma, e não gosta da profissão que ela exerce hoje, não gosta mesmo. Tanto é que ela fala com a mãe assim, tchau, estou indo para a guerra, quando ela vai trabalhar. Olha só. Muito Né? forte, né? Como vai fluir na vida profissionalmente, né, com esse comportamento? Às vezes a pessoa quer resolver, porque ninguém Ela quer quer. passar sofrimento, ninguém quer ficar do jeito que tá, mas ao mesmo tempo não percebe que tá tudo junto, né? Enquanto Tudo realmente ela junto. não entender, ainda que não saiba as programações em relação do pai biológico, ou tenha conflitos com o pai adotivo, ela precisa desprogramar isso para poder fluir profissionalmente. Uma coisa É. está atrelada à outra. Perfeito. Isso que você falou é verdade. Ela também tem conflitos com o pai adotivo, né? Um conflito da figura masculina mesmo, sabe? Uhum. Por questões de traição com a mãe, coisas do tipo, né? Coisas que ela já vivenciou em vida fetal e repetiu. Na verdade, ninguém é atraído por aquela família à toa, como a gente aprendeu, né? Sim. É. Mas, Letícia, o que eu acho interessante, como que eu, somente com a microfisioterapia, iria auxiliar essa cliente dessa forma? Eu não vejo Sim. outro caminho, sabe? Aham. Quando sentam na minha frente e falam comigo assim, e isso é uma queixa, eu tenho ansiedade, né? Porque na microfisioterapia a gente auxilia as pessoas com ansiedade. Mas ansiedade do Sim. quê? Da onde que Do... vem? Da Qual onde é que a vem raiz, né? isso? Medo do É. quê? Da onde que vem esse medo? Né? Então, quando as pessoas começam a abrir um pouquinho, né? Porque a ansiedade é algo muito grande. Na hora que É. começa a focar no que é realmente aquilo ali, aí você fala, poxa vida, se eu não tivesse essa carta na manga, não teria como ajudar. De Para onde eu forma iria, né? para Claro. onde eu iria. Então, eu Uhum. vejo que isso ajuda demais. E com essa pessoa foi da mesma forma. Você pensa, ó, ela foi por causa do comportamento. Um comportamento de muita raiva, de explosão, né? Tudo que falam com ela, um temperamento muito explosivo, não consegue centrar, tudo ela está, né, que a gente fala ela fica o tempo inteiro na defensiva. Nunca ninguém fala as Sim. coisas, né? E ela consegue Aham. centralizar. Oi, filhinha, bom dia. Nunca Que consegue bonitinho. fazer isso. Então, o que eu percebi? Daí eu deixei fluir, né, o atendimento dela. E para a gente poder entender da onde que vem toda essa raiva.
né? Claro. Será que essa raiva vem na data da concepção? Será que essa raiva vem um pouco antes? Será que essa raiva vem em vida fetal? Vem na hora da gestação, na hora do parto, né? Ou Sim. do relacionamento que essa mãe poderia ter, porque essa mãe, ela teve esse relacionamento com o pai, ela é a primeira filha dessa Tá, mulher. Essa mulher, ela tá. deu todos os filhos, ela não ficou com nenhum, muitos filhos. Ela tem um quadro psiquiátrico, né? E ela E já entende, por ela si consegue só compreender. tem uma desassociação, né? A gente falava até no grupo Brasil de WhatsApp, que de um caso de uma colega que está gestando uma criança e que tem medo Medo, que esteja com o tricossoma 21, né? A síndrome de Down. síndrome de Down. Porém, ela nem sabe se é, mas já está desconectada com a criança, né? Porque se houver uma identificação, ela cogitaria a possibilidade de um aborto, né? Então aqui a gente não tá para julgar, tá para ajudar, mas essa mãe, ela se desconectou com a criança no ventre. E uma mãe que usa drogas, uma mãe que tem problemas psiquiátricos, ela se desconecta. Ela não tem uma conexão emocional, mental durante a gestação com o bebê. Então, Letícia, este você tá bebê. falando isso, tá caindo assim como luva. Depois eu vou te contar a caminhada holográfica. Olha que interessante. Ai, que legal. Porque o bebê, ele se sente só, né? Ele se sente separado, ele não tem o amor do acolhimento da mãe no ventre. Ele tá ali, só sendo gestado. E a gente sabe que precisa muito mais disso. Então, é uma pessoa realmente que se sente desprotegida, desprovida, né? Não acolhida, não Verdade. olhada. É sempre na defensiva, por quê? Porque ela, por ela, teve que se virar, Se virar. né? É isso Então, ela aí. teve que se defender. E esse caso, né, dessa cliente, que e é interessante quando você vai falando, como diz a Dani, né? Coisa melhor do mundo é a gente conversar sobre os assuntos. Sim, Porque daí eu a coloquei, Letícia, o que me veio assim de fazer com ela foi uma caminhada desde a data de concepção, porque na psicogenealogia a gente aprende a fazer esses cálculos e daí fica Uhum. muito mais simples da gente chegar no fazer do macro ficar pequeno, né? E aí Sim. a gente pegou a data de concepção e nós fomos, ela foi fazendo essa caminhada durante a vida gestacional dela inteira. E o mais Uhum. impressionante, Letícia, foi que ela não tinha conexão. Mesmo. Viu? É, Não tinha. Eu não sinto sim. nada aqui. Aí não É, sinto nada aqui. E foi passando, foi passando. E ela foi adotada aos 3 meses de vida. tá. E aí, na data desse. Aí a gente aí eu falei, pô, ela não tá sentindo nada, então vamos continuar, né? E aí ela quando foi nos 3 meses de vida, ela sentiu. Olha Olha que só. interessante. Ela Que lindo. começou a sentir. E dali ela sentiu bem, sabe? Olha, Nos que 3 meses lindo. de vida ela sentiu bem, sentiu paz, né? E fomos caminhando com ela até chegar e não suficiente para mim, porque eu pensei, já que a gente está também lidando não só com comportamento, mas com a profissão, vamos olhar também um pouco para isso. A Uhum. gente passou num salto geracional e fomos na primeira geração, que é a geração da mãe, e para ela Tá. poder se conectar com essa mãe, né? Uhum. E a gente também passou pela geração da avó e da bisavó. E ela Olha, relatava para mim no início que ela tinha uma dor na perna muito forte. Uma dor na perna muito forte, perna esquerda, muito forte. tá. E no pé também. E o Uhum. interessante é que é a mesma dor da bisavó. Olha só. Igual. A mesma dor. Uhum. E ela pôde se conectar, ela pôde compreender, e ela entendeu que aquela dor também era dela, de algum lugar que ela precisava ir, não queria ir. Olha. A sensação era essa, né? Uhum. E ela voltou para o lugar dela e aquilo ficou mais tranquilo. Ela como cliente, ela como pessoa, ela se sentiu tranquila. E eu propus para ela para
passar na geração do pai. E ela aceitou. Tá. E no pai, ela sentiu uma força muito grande. Sentiu uma força, sentiu algo que ela nunca tinha sentido. Que quando legal. ela foi no pai. E aquilo para ela foi interessantíssimo, porque na cabecinha dela, no consciente dela, esse pai foi péssimo. Foi a pior coisa que aconteceu na vida, né? Porque imagina, a minha mãe não tinha condição e meu pai talvez tinha condição e não me quis, né? Claro. E daí quando ela se conecta com esse pai, que também, olha que interessante, tem a mesma profissão deste futuro marido. Olha só. Mesma profissão. E ela com vergonha de falar desse pai para o marido, porque com medo desse marido conhecer o pai. Já que ela não quer olhar para esse pai. Claro. Ele já espelha o pai, automaticamente. Já espelha o pai. Mas assim, o bom da árvore, da caminhada holográfica, no que a gente não precisa ficar falando para ninguém. A pessoa, ela sente. E é algo dela, com os dela. Né? Sim. Então, isso é a coisa mais linda que tem acontecido, porque as pessoas, ao fazerem essa caminhada, elas têm a oportunidade de voltarem para si e se sentirem muito mais fortes e muito mais felizes, leves, depois de terem observado tudo o que os deles já passaram. Exato. E sentir, que é o melhor, é sentir, né? E sentir neles, e sentir que eles estão numa posição muito melhor. Porque a gente estudando, né, Letícia, a gente entende que as gerações, as dores podem até vir, mas vem de uma maneira um pouco menor, né? Mais leve. Mais leve. E Filtrada, quando vem, né? é filtrada. E aí ela no final falou assim, mas eu não quero que eu tenho medo que meu noivo conheça o meu pai. Meu pai é uma pessoa muito simples. Eu falei assim, mas seu noivo não é também? E você também não é? Qual é a diferença? Né? Assim, o que acontece? Porque hoje ela vive numa família diferente da família de origem. Ela teve oportunidade, né? Claro. Então, epigeneticamente, ela tem marcas de uma família que deu a ela condições de ser uma pessoa melhor, né? Ok. E daí a gente foi fazendo toda essa analogia no final, né? Ainda precisa ser trabalhada de uma outra forma, né? Mas compreender para que ela possa fazer algo diferente pela família dela, né? E por ela mesma. Perfeito. Mas aí olha que interessante. Daí aquela visão que ela tinha da família biológica ficou mais calma dentro dela e ela começou a pontuar dificuldades com a mãe adotiva. Que essa mãe adotiva não deixa ela ser quem ela é. E isso traz para ela essa raiva. Entendeu? Ela não pode ser quem ela é. Aí me remete a tudo que ela vivenciou lá atrás. Né? Sim, a própria rejeição dela mesma enquanto filha, né? A mãe que deu todos os filhos, lembrando que uma mulher que dá, ela também está conectada com seus próprios medos ou com a sua incapacidade de maternar, né? Então, provavelmente há aí um conflito em relação à maternidade do sistema e, claro, por óbvio também, as paternidades são fragilizadas, né? E é muito lindo esse trabalho, esse teu relato. Você começa a falar, eu começo a lembrar de alguns atendimentos que eu fiz com adotivos e é bem isso que tu relataste. A gente não precisa fazer esforço para que a pessoa perceba. Ela percebe na caminhada e ela já diz, nossa, mas eu pensava que meu pai era assim. E é diferente. Né? Então vem imagens, vem aromas, vem cheiros, vem memórias, porque você está se conectando, né, com os antepassados e as memórias vão surgindo daquele grande iceberg que está lá no inconsciente, lá embaixo. De repente você começa a soltar e de repente esse bloco de gelo ele emerge à luz da consciência, né? Então
É isso que a gente faz na caminhada. O filho adotivo muitas vezes diz que não tem informação, ele tem todas as informações, mas ele pode sentir essas informações, não precisa conhecer. E ao sentir e trazer à luz da consciência, ele registra uma nova referência emocional, né? Então, eu já atendi algumas pessoas que tinham Interessante. raiva do pai, porque o pai não sabia quem era o pai, raiva da mãe, principalmente, porque escolheu um pai que não o assumiu, né? Então, eu até fiz a análise do filme O Coringa, e é mais ou menos isso, né? Quando um pai não assume, normalmente o filho fica com raiva da mãe, Uhum. porque a mãe é responsável pela escolha, sempre. Né? Então, e aí quando ela caminhou na árvore holográfica, ela trouxe essa conexão do pai com índios, com ervas, com crença religiosa, né? E um dos casos que eu analisei, a mãe era mulher de programa. E aí, tudo que ela faz espiritualmente está conectado com o pai, né? Ela vai num centro onde o guia espiritual dela é um índio, ela tem cara de índia. Então é muito lindo quando a pessoa percebe a presença do pai, ainda que não saiba quem é, mas no seu dia a dia, né? É, e aí, Letícia, o interessante é que, querendo ou não, a cabeça dela, como ela não gosta dessa profissão, né? E a gente percebe que a raiz pode ter sido lá atrás, dela não reconhecer, dela excluir esse pai biológico, né? Essa eu penso que já foi um pouco resolvida, está mais leve para ela. Mas existe aquela situação assim, que ela precisa estar nesse emprego, porque este emprego traz para ela o dinheiro, algo que ela é mais independente, né? E só que ela não gosta de trabalhar com isso. Eu já O que atendi que é? algumas Qual é vezes. o trabalho dela? Ela é terapeuta ocupacional. Hum. Claro, ela é terapeuta Olha que ocupacional interação. Ela é porque terapeuta ela ocupacional. lida com os conflitos psíquicos da família, mais especificamente da mãe, que tem problemas mentais. Isso. E Só olha onde que ela a trabalha? Ela profissão é trabalha no reparadora, CAPS. né? É, Ah, ela olha. trabalha no CAPS. E eu É, conversei tudo isso. Eu falei, será por que que você tá, para que você tá trabalhando lá? Você precisa olhar claro. para quê? Né? Assim, eu fiz Sim. várias perguntas para que ela pudesse ela mesma ter essa resposta, né? Aham. Com tudo isso. Ela fez essa profissão, mas ela não gosta mesmo, ela fala que não gosta, ela fala que não gosta. Eu falo, você não gosta do lugar que você trabalha, você não gosta do que você faz, sabe? E como ela tem dificuldade com a figura paterna dos dois lados, ela também não Sim. consegue ser uma pessoa que recebe ordens. Então, Claro. Conflito. tudo que vai, tudo que as pessoas falam para ela, que às vezes outra pessoa poderia receber de uma outra forma, ela já recebe aquilo como um ataque. Claro. Entende? Então, assim, aí vai pelo lado pessoal, não é o lado profissional, né? E daí, quando ela foi me falando tudo isso, eu falei, você não acha que eles estão certos? Observa. Observa a dificuldade, né? Observa tudo isso. Então, assim, ela ainda saiu dessa consulta com muita raiva. Não foi com Uhum. pouca, foi com muita, porque isso não está resolvido, essa questão do trabalho para ela. Uhum. Mas eu penso que de uma maneira mais de questionar, né? Eu falei, olha, Sim. se você não tivesse que ganhar esse dinheiro, né? Assim como um dia você fez essa pergunta para nós, você não Aham. precisasse ganhar dinheiro, você não precisasse sustentar com isso, o que você faria? Né? O que você faria para você, para ajudar as pessoas, para ajudar você mesma, para se sentir um pouco mais feliz? Ela não conseguiu. Eu falo que tem Olha. tanta dificuldade com a identidade, né, Letícia? Sim, Eles sem têm tanta expectativa de vida. dificuldade. É, Pela desconexão do ventre. Olha como é importante o que nós gravamos quando nós somos concebidos, ou até na pré-concepção, né? Lembrando que, dependendo de muito como esse pai importante. vivia, às vezes também trabalhando para sobreviver, ela acompanha esse processo, ela se identifica com eles,
e faz igual. E a gente repete, né? Então, ainda que você não queira olhar, você está vivendo exatamente igual para olhar. Aí é uma Vivendo escolha, igual. né? É, E eu falo que aos poucos, né, assim, daria pra gente ficar no caso ela foi lá no meu consultório de manhã, daria pra gente ficar a manhã inteira, né, só claro, que tem coisas que a gente precisa perceber que a pessoa ainda não tá pronta para olhar, né, claro. ela quer, mas Hum, ela não tá pronta ainda e a gente tem que ter aham, essa noção de parar por aqui e numa outra ocasião, quando aquilo já fizer e sentido para ela de uma outra forma, né? Que ela sim, retorne, às vezes no meu consultório, às vezes no consultório de uma outra pessoa, né? Que olhe para uma outra abordagem e tal, mas que aquilo vai claro, ficar mais fácil de ser, de enxergar, né? Então, sim. hoje eu tenho essa maturidade de pensar que a gente não precisa ajudar as pessoas a resolver todos os conflitos de uma vez só, né? Exato. Uma pequena coisa já faz uma diferença enorme. Então, o Já. fato dela olhar para o pai biológico, que ela não Nossa, queria, já é algo muito grande, né? Já é uma sim. mexida muito grande no sistema. E eu penso que daqui a pouco a gente vai ter um retorno dela falando dessa forma, né? E eu acredito muito nas pessoas, no potencial de cada um, Uhum. né? Claro. E assim como essa experiência, que foi uma experiência bem recente, que também fiz com uma outra pessoa na semana passada, uma outra forma de abordagem, de uma pessoa que eu já havia atendido na microfisioterapia 3 vezes, e ela retornava com um sintoma que não passava. Eu falei, vou olhar para isso diferente. Uhum. E ela tinha uma dificuldade de se colocar dentro dessa família, né? Ela age como a primeira filha nessa família, ela toma o lugar do primeiro irmão, Uhum. até porque esse irmão, ele veio num contexto muito difícil para os pais, ela sabe contar o contexto, né? Tá. E daí eu falei, vamos fazer uma árvore sensitiva? Ela falou, não sei o que é. Falei, é só você sentir. E foi maravilhoso para ela. Olha. Por quê? Ela tinha 2 irmãos que a mãe perdeu, né? Então foram 2 abortos da Uhum. mãe. E a gente Tá. fez a árvore só com os pais e os irmãos e ela. E foi super interessante, Olha. porque eu desenhei as estrelinhas, eram 2 estrelinhas que representavam os abortos, né? E a Aham. gente colocou o nome da mãe, o nome do pai, o nome dos irmãos todos. É uma família grande de 7 irmãos com os abortos. Nossa. É. E ela é uma pessoa nova, mas né, assim, eles tiveram essa oportunidade de reparação. Sim. Aí, então, aí eu dei os papelzinhos na mão dela e falei, você vai colocar no chão de acordo com o que você acha que é bom, né? Assim como a gente aprendeu. E ela Sim. colocou, e uma dificuldade danada para colocar aquelas estrelinhas. Não tinha lugar para elas. Não Olha tinha. só. E daí ela fez assim, ela botou os pais em cima e colocou embaixo o irmão mais velho, uma estrelinha, e o outro irmão. Embaixo ela colocou ela, outra estrelinha e a estrelinha e as 2 irmãs embaixo. Então ela fez 4 camadas, eu acho, Olha de só. pessoas. Foi a forma que ela fez. Ela colocou tudo direitinho, conforme o consciente dela, né? E depois de mexer, ela conseguiu fazer isso. Eu falei, pô, precisa botar as estrelinhas aí, aonde você quer pôr? Algum lugar elas Sim. precisam estar. E nessa caminhada, né, é uma caminhada que a gente se conecta com os nossos também. E eu falei, Sim. você pode começar de você, né? Então ela começou dela, e ali naquele momento ela sentia um peso muito grande, uma dificuldade muito grande, coisas que ela sempre relata, né? Um cansaço,
Na verdade, ela veio para a microfisioterapia, Letícia, por causa de um diagnóstico de fibromialgia. Ela é uma professora nova que lida com crianças, né, com crianças de 4 anos na escola, excelente pedagoga, excelente professora. E hoje ela estuda outra área da psicologia, né? Como é que se fala? Psicologia Na educação? na educação, a psicoterapia. Como é que chama o negócio? Esqueci. É... Psicologia na educação tem um outro nome. Ajuda aí, gente, que eu vou lembrar. Na pedagogia? Não, é pedagogia, mas ela faz uma especialização na área emocional, na psicologia, entendeu? Enfim. Tá. E ela ela estava com vontade também de sair desse trabalho, enfim, decidiu não sair e voltou com umas questões ainda. E essa dificuldade de se colocar, né? Psicopedagogia, o pessoal tá falando. Psicopedagogia. É isso aí, gente. Todo mundo. É isso, é. Aí ela veio com essa dificuldade. Então, e daí a gente foi fazendo esse movimento com ela, que foi muito interessante. E ao se conectar com esse irmão dela, ela sentiu, assim, essa fraqueza, sentiu que ele não está no lugar, sentiu que ele é um membro praticamente excluído entre os outros, né? Porque os pais, na verdade, se sentiram culpados pelo projeto de sentido dessa criança, né? E aí, o que acontece com esse rapaz, que é um homem adulto, 40 e tantos anos, ele não consegue ir para o mundo, né? Ele tem as dificuldades dele e ele não assume esse papel. E aí, olha que interessante. Na família, todo mundo sabe dos abortos, conscientemente. Mas ninguém nunca incluiu esses abortos na família. E aí ela foi passando sobre cada um e ela sentiu, assim, muito forte, ela conseguiu se conectar, ela se conectou até com o sexo dos bebês. Ela percebeu que o primeiro aborto era um menino, e ela sentiu, ela teve uma sensação, né, que esse menino estava em paz, estava tudo, se foi sentindo. E depois ela sente perto dela, ela teve um aborto antes dela. Olha que interessante. A data de concepção dela dá 3 meses depois que a mãe perdeu esse bebê. Nossa. Ela entra num ventre de luto. De luto. Carrega essa alma. Carrega essa alma. Ela vem para substituir. E olha que interessante. E quando ela se conecta com ela põe até um nome. Ela fala, Cláudia, mas é o mesmo nome da minha filha mais velha. Eu falei assim, olha que interessante. Ele chama Luísa, né? Para colocar luz. Para colocar luz. E daí, menina, se conectar com este bebê foi a coisa mais linda para ela. Que legal. Foi lindo. Eu até me emociono de tão lindo que foi para ela. E ela toma essa força e naquele momento, quando ela volta para ela consegue se ver no lugar. Ela é 5ª filha. Uau. Que estava agindo como primeira. Presta atenção. Uau, é pesado, não tem como não sentir dor, né? Para ela estava muito difícil. Não pertence a ela. E carregar esses almas mãe. Inconscientemente. E conseguir, eu expliquei, tá vendo como os nomes eles precisam vir, né? Você trouxe de novo, você deu à luz novamente quando você trouxe a sua Luísa. Claro. E fez muito sentido para ela aquilo tudo, conectando com as questões que ela trazia naquele dia, né? Com aquele peso, sabe? Aquele peso que a gente traz nas costas, que muitas vezes
a gente melhora e piora. Melhora e Sim. piora. A gente vai no Aham. trilho do conflito, a gente tem. Eu sou uma que já passei por isso muitas vezes, né? Quando fica nervosa, quando tem algumas situações. E aí ela se conectar com tudo isso. Hoje ela nem fala nessa fibromialgia mais, tá, Letícia? Viu? Não existe É, mais isso, não, que tá? lindo, Não que lindo. existe. Assim, a microfisioterapia ajudou demais da conta. Aham, Todo aham. esse aporte, né? Quando a gente, desde o primeiro dia que ela foi à minha consulta, o olhar para a família dela foi algo importantíssimo para ela. A gente sempre, ela sempre olhou, ela quis olhar, ela quer. A diferença é isso, ela quer Sim, olhar. perfeito. É. E Essa faz daí, toda por a isso diferença que na hora da melhora, né? De um novo equilíbrio, porque às vezes a pessoa vem encaminhada pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa e não quer olhar, é relutante. Agora, quando a pessoa quer resolver, quer olhar, ela está, se ela quer, já é o primeiro passo. E aí o universo vai se encarregar de trazer a pessoa certa, para que ela olhe com carinho. para que ela olhe, né? Então, assim, a gente compreender que a gente é uma ferramenta, né? Que a gente pode ser usada para ajudar na compreensão do outro, né? E a gente ali, a gente entra com o outro na história dele, para que ele possa compreender, né? Porque ele possa sentir, só ele sente, a gente não sente, né? Só ele Sim, sente aquilo que é para ele sentir, porque eu explico, olha, tá vendo como todos nós estamos conectados com os nossos? Querendo ou não, fazemos parte de tudo isso, né? As claro. nossas células, as células deles estão em nós. E quando Sim, eu acho isso tão maravilhoso, tão bonito da gente poder compreender isso, que a gente pode sim fazer para os nossos, a partir do movimento nosso, né? claro. Tudo vem na hora certa, claro, mas tudo pode acontecer quando um olha para aquilo, né? Sim, exato. E ela chama Daniela, né? E eu expliquei, eu falei, olha, Dani, você vai encontrar depois daqui as mais importantes, o seu olhar vai mudar, né? Olha, ela tinha falado comigo assim, eu vim dessa aula da minha pós, Cláudia, eu fiquei assim, eu acho que eu peguei a energia da professora, porque eu dei um abraço nela muito forte, depois daquilo eu fiquei muito mal. Eu virei e falei assim, mas qual foi a história que ela estava contando? Sim, sim. Aí ela foi me falar da história de vida dessa professora, né? Que era uma história difícil e tal. Eu falei assim, você se conectou com a história da professora. Não é a Claro. energia da professora, né? É, A conexão com a história da professora é que fez isso, tudo isso em você. isso. Observa na sua história o que tem a ver com a história dessa professora. Claro, Você lógico. pode juntar todos os seus colegas num café e vocês contarem essa história. Para você tem um sentido diferente, Claro, né? claro. E fazia todo o Tem uma sentido com... identificação, né? Tem uma Provavelmente uma identificação. identificação. Isso. E daí para ela fez sentido e depois ela ficou muito mal, porque ela não compreendeu aquilo. E aí lá na consulta, a gente conversando, ela, não é mesmo? Olha é mesmo. Como que eu poderia? Eu não ia pensar isso nunca, né? Por isso o Olha, olhar de um terceiro, ele é muito importante, né? O olhar do profissional, o olhar da pessoa que está ali para te ajudar, para poder fazer com que você foque, né? Porque às vezes a gente desfoca, a gente não sabe, a gente fica doido. Eu falo por mim, né? Quando vou olhar para as sim. minhas coisas, eu também tenho dificuldade. E eu sei a dificuldade que as pessoas têm, né? Isso Por é isso que a muito gente pede importante, né? ajuda. A gente porque nós nos identificamos, somos seres humanos, temos aqui um conhecimento adicional, cada um na sua área, na sua especialidade, mas estamos identificados sempre uns com os outros, e não é por acaso que a gente atrai determinadas pessoas, né? Uma vez a Dani tá aqui, uma vez ela disse assim, que ela ouviu numa aula que não necessariamente o que tu atrai é o que tu precisa trabalhar. Muitas vezes você já sanou isso, mas o marcador existe, o marcador epigenético. Existe. Então,
se você tem essa história sanada em você, você não enferma a partir da conexão com a história. Você agradece, você olha para aquilo e diz, ok, né? Eu já passei por isso, então, e eu consegui Eu transpor consegui esse superar. obstáculo. Então, posso te ajudar, porque eu sei o caminho. Né? Então a gente Isso é atrai muito também por legal. conta disso, é muito lindo. Tem algumas pessoas que estão falando Estão aqui. perguntando, olha aí. Uma perguntou o que é a micro, outra, a Verônica fala que tem medo de viver. Minha mãe dizia que se meu pai me visse amamentando, me matava. Não conseguia amamentar minhas filhas, embora os meus seios, imagino, ela não escreveu, estivessem grandes e com leite. Eu sinto medo de tudo, de ser vista. Não está completa a frase. É isso aí, Verônica. Terias que fazer realmente revisitar a tua história, né? Para entender quais são as razões que levaram o teu pai, porque ninguém tem uma essência má. A gente tem programas inconscientes que nos levam a ter determinados comportamentos. Quando a gente entende esse pai enquanto ser pequeno, né, enquanto passou por diversas situações, a gente compreende as razões por trás desses comportamentos, né? E aí a gente desprograma muitas coisas. Veja que consequência disso, porque a tua mãe estava impedida de te amamentar, você também não consegue amamentar. Então, sob uma ameaça de morte do próprio pai, então uma insegurança dentro de casa, né? E aí o medo de tudo, de ser vista, mas você já é adulta e é mãe, né? Então já está pronta para ressignificar essa história, né? Porque a gente tem o direito de ser feliz, tem o direito de transcender, precisa. Até porque imagino que você tem filhas, suas filhas terão outros filhos, e a gente não quer que os nossos filhos carreguem o nosso fardo. Então, que legal, né? A Cláudia falou do caso da cliente dela, que a filha portava o mesmo nome desse irmão que nasceria, né? Que ela tinha, inclusive, a noção desse nome. Então, eu resolvendo esse conflito enquanto mãe, eu também sano a história do meu filho. Faço com que ele tenha liberdade para seguir a história dele, né? Não sei se você quiser falar mais alguma coisa sobre a micro, que as pessoas não Vamos conhecem. falar. Então, a microfisioterapia é uma técnica, né, da fisioterapia, é uma ferramenta que a gente usa as nossas mãos, né? E no corpo das pessoas estão registradas todas as coisas, né? Assim como a gente disse, ali a gente trabalha a nível celular. Então, com toques bem suaves, a gente consegue ir na memória dessas células. E essas memórias são tudo aqueles registros que ficaram consciente ou inconsciente em nós, né? Os registros bons nos traz vitalidade. Os ruins é que a gente vai procurar ajuda. Geralmente as pessoas nos procuram por algum registro ruim, né? Mas que elas não sabem isso. Tá. Vou ler isso aqui depois. Aí o que acontece? Através das mãos é possível desbloquear esse organismo que, porventura, tem algum bloqueio, alguma fragilidade e fazer esse corpo voltar à sua vitalidade, né? Então, juntando as ferramentas, a gente consegue ter mais precisão, né, naquilo, porque existem os conflitos que são programantes, que estão em nós, mas existem os conflitos pré-programantes, que não estão em nós, que nós estamos aqui, talvez, repetindo a mesma coisa, por lealdade, por outras questões, né, Letícia? A gente Sim. precisa ser incluído no clã. A gente não quer ser excluído de forma nenhuma. Então, a gente faz de tudo para ficar ali. Para ser bem visto, para ser amado, para ser querido, né? A gente faz coisas, a gente muda de comportamento, a gente faz todas as coisas para a gente ficar nesse clã. E isso tudo inconsciente, a gente não pensa para fazer isso. E esses registros, muitas vezes, das doenças que nós trazemos no corpo físico hoje, os nossos antepassados já viveram de uma outra forma, num outro contexto, já sentiram de uma outra forma. E a gente traz esse registro pequenininho em nós também, para que nós possamos olhar para aquele que um dia não teve voz nem vez, né?
ou que ninguém olhou de alguma maneira, ou que morreu de uma morte prematura, né? Ou que não teve a ajuda de alguém. Então, assim, a gente não vem pagar nada de ninguém. Eu falo que Isso, a gente vem nesse mundo como um presente para nossa família, para a gente claro, acrescentar, para a gente elucidar, né? Trazer à claro, luz, porque somos sim, filhos amados de Deus, né? E Ele não quer que a gente sofra, ao contrário das pessoas, né? Que as pessoas acham. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mas não, Ele permite que soframos para que nós possamos olhar para o sofrimento dos nossos também, né? claro. Porque senão eu Então, não compreendo, né? Se eu não sinto se a como gente não ele, sente, eu não consigo compreender. É, a dinâmica é perfeita. isso mesmo, a dinâmica é perfeita. A gente precisa sentir. Por isso é que a gente trabalha com sensações. As mãos E, nos trazem sensações. Quando a gente toca alguém, a gente toca na alma, porque não tem e, como não sentir, né? As pessoas, é, elas sentem arrepios, elas sentem vontade de repulsa, elas sentem vontade que fique mais perto, elas sentem o calor das nossas mãos, elas sentem a energia das nossas mãos, porque somos energia, sim, né? As sim, pessoas, elas ficam achando que esse negócio de energia é misticismo. Não é, gente. Somos energia. Nossas células se movimentam e o movimentar das nossas células trazem energia, né? A gente claro, emana sensações boas, a gente emana sensações ruins. Então, quando eu sim, toco em alguém, eu toco com a alma, né? Eu exato. peço permissão para o corpo para eu tocar, porque esse corpo é templo do espírito. Eu tenho, Então, essa claro, pessoa, ela é uma pessoa de alguém, ela não é minha, né? Ela claro, pertence a Deus, ela não me pertence. sim, Então, sim, tocar alguém, né? Sentir as coisas, isso é maravilhoso. Então, quando a gente toca as pessoas, quando elas estão mais abertas, eu falo que quanto mais a gente quer, mais a gente sente, né? sim, Alguns chegam com certos bloqueios que são normais, naturais, porque não me conhecem, porque não conhecem o profissional, porque às vezes foram a uma consulta levadas por alguém, né, Letícia? Eu sei que na sim, psicogenealogia, quando a gente faz o olhar dentro do genossociograma, isso tem que partir da pessoa, querer olhar daquela maneira. E eu tenho levado isso para os meus atendimentos, então porque eu já levei muito na cara, viu, Letícia, de falarem assim, talvez esse negócio não adiante tanto assim. Eu falei, talvez você não está preparado, você não quer, os outros querem para você. Então, no dia que você quiser, que você tiver afim, você volta, né? sim, Porque uma coisa é eu querer olhar para o meu problema. Até falava com a Dani, que quando vem uma mãe trazendo um filho, de a idade que seja, eu sempre atendo essa mãe para entender o que levou a ela a achar que o filho tem alguma coisa, escuto, uhum, né? Mas depois uhum, escuto o filho e falo para ele, olha, claro, sua mãe te trouxe aqui porque ela acha isso, isso, isso que está acontecendo com você. Você concorda? Você acha que isso está uhum, acontecendo com você? Aí ele fala, não, eu acho que está acontecendo comigo isso e isso. Então, nós vamos olhar para isso. Você quer sim, olhar para isso? Entendeu a diferença? claro, Porque uma uhum, coisa é você sentir. Porque sente, uma vez que eu faço esse rapport com o meu paciente, ele vai falar, poxa, ela está olhando para mim. Eu sou sim, importante. Não é aquilo que claro, pensam de mim que é importante, né? E isso, depois, e com isso, as pessoas melhoram, porque elas passam a querer, né? Elas foram naquele atendimento sem saber. Porque eu, como mãe, sei que às vezes a gente quer para os nossos filhos, a gente projeta para os nossos filhos coisas que a gente não teve, né? Eu não claro, quero que meu filho tenha isso, eu não quero que meu filho tenha aquilo, então eu vou levá-lo para um tratamento, alguma coisa, mas eu não tenho ferramentas para conversar com meu filho, nem convencê-lo de que aquilo que eu quero é bom para ele. e às vezes o que você precisa fazer é trabalhar com essas tuas Com frustrações, essas frustrações né? Com primeiro. as situações que você passou e que você não quer que o teu filho passe ou que você quer que o teu filho tenha. E o trabalho é no pai e na mãe. E a Françoise Douto dizia que a gente tem que fazer isso quando atender uma criança,
tratá-la como um adulto. Ela tem Adulto? discernimento, ela fala, né? Ela Ela traz fala. retorno, sim. Ainda que Isso. bebê, a criança percebe, a alma tá ali, a alma não é infantil, né? A alma já, já tem longa data, Já né? tem Então ela longa sente data, realmente, sente né? tudo, e eu sou apaixonada em tratar crianças, principalmente aquelas crianças que conseguem falar. Bebês amo tratar todos, né? Na verdade, os bebês, eles estão ali se comportando na maneira do clã familiar, né? Da família. Claro, Então, eu falo claro. que quando a mãe traz um filho, eu falo, oh, que delícia, agora ela vai Que escutar tudo. delícia! Muito bom, você já aproveita e já trata todo mundo. Já trata todo mundo, né? Então, assim, isso é muito bom. E quando as crianças vão, né? Eu gosto muito dos desenhos, né, Letícia? Você já percebeu isso? Sei. Então, Lindo o trabalho enquanto, que você fez. enquanto, enquanto as mães conversam comigo, falando daquelas coisas todas, que, claro, tem muito sentido, sim, né? Porque ali a gente vai adorando, a gente vai tratando, ajudando essa mãe a compreender tudo isso. A criança fica lá fazendo seu desenho. E aí, quando ela entra, porque ela não entra no horário certo, ela só entra na hora que ela quer, e eu sempre deixo. Claro, Então, na hora que claro. ela quis entrar, é a hora dela. Então, eu já Aham. olho para aquela criança, porque ela é o ator principal ali. Principal. Entendeu? Uhum. Eu olho para ela de uma maneira interessante, não corto de hora nenhuma. Ela traz o desenho e aí eu pergunto: que desenho é esse? Que é isso que você fez? E aí ele vai falar. E eu olho para a mãe olha para mim e fala: tá vendo tudo que nós conversamos? Tá tudo aqui, registrado aqui, Aham. Registrado. E a análise registrado. do desenho, né, que a gente tem na classe magistral, ela te possibilita ver algumas coisas por trás da simbologia Por dos desenhos, trás. né? Que é muito interessante. Eu falo que não tem nada. Eu sempre pensava assim, antes de estudar essas coisas, preciso estudar muito mais. Né? Eu falava, gente, tudo mostra alguma coisa. Tudo Tudo. mostra. Só eu que É, não sei ainda, mas tudo mostra. sim, Eu sim, falava, sou eu. sim. Mas eu conheço gente que sabe. E por isso a gente tem um grupo, né, enorme, onde a gente troca as Claro. experiências e às vezes eu falo, olha, eu vou mandar isso aqui para o nosso grupo para a gente poder trocar, né? As pessoas E, elas olham de uma outra forma, elas trazem coisas diferentes, porque na psicogenealogia não existe uma coisa certa, né? Não existe algo quadradinho. A gente vai muito pela nossa intuição, dentro da história daquela pessoa, se faz sentido para ela, tá tudo bem, né, Letícia? exato. Se não faz sentido para ela, deleta, né? A gente muda a outra forma, olha de um outro lado, pega uma outra pista, né? A gente fala que a gente vai trabalhando com as pistas. Pega uma outra Sei. pista. E gosto muito que a pessoa hoje faça o genossociograma, mesmo que seja aquele que tem na cabecinha dela, ali, Sim, às naquele vezes momento. só a figura, né? A Só a figura mesmo, imagem já basta. já Uhum. basta. E eu falo assim, olha, vamos desenhar coisas simples. Bolinha é menina, quadradinho é menino, triângulo é aborto. Põe aí no papel, Sim, né? E aí sim. eles vão fazendo e ali eles conseguem observar coisas que, nossa, eu não sabia que a minha mãe era tão grande assim, não sabia que minha mãe tomava posição dessa família dessa forma, né? Aí vai conectando uns, desconectando outros, Ver separando a uns, juntando proximidade, os a separação. outros. E Perfeito. ali não fui eu que fiz, foi ela. Claro. E Tu aí não fica delega para o simples. outro, né? Não delega para o terapeuta, não delega para o profissional, para o microfisioterapeuta resolver os teus problemas. Você mesmo é autor da tua história. E isso é muito lindo, porque a gente capacita as pessoas, né, a cuidar de si e a ficar menos dependentes. E muitas vezes, enquanto profissionais, eu particularmente tenho esse perfil, tento passar esse perfil para quem está comigo na jornada da psicogenealogia, que a gente nunca deve querer que as pessoas fiquem dependentes da gente, porque muitas E eu nunca vezes isso quero. é uma estratégia financeira, né, do profissional. Porém, se você for muito bom
quando você for atuar com determinada pessoa e conseguir chegar num resultado positivo, o universo vai te trazer muitas mais Muito pessoas, mais. né? Então, se a gente consegue liberar a pessoa do sofrimento da alma, da emoção, automaticamente o universo vai te trazer muitas mais pessoas para que você possa curar, Verdade. né? O universo é muito bondoso. Olha que interessante. Meu filho, a Eliane falou assim: o meu filho faz desenhos repetidos. Um pôr do sol, água, um gramado, uma árvore e uma casa. Ele faz várias vezes esse desenho. Olha, Então, na psicogenealogia, né, Letícia, tem algumas uhum, coisas que simbolizam sim, algumas coisas, né? Para sim, nós, o sol, que representa o pai. pai, uhum, A água isso, representa a mãe. mãe, isso, é, Um gramado, uma árvore. A árvore pode ser toda a família, pode ser toda a história, né? Pode ser todos eles, não sei. E uma isso. casa. Casa é maternar, casa é trazer para dentro. Ventre também, né? E Ventre ele pode também, além da simbologia, né? Ele pode estar trazendo uma memória visual de algum lugar vivido algum pelo lugar. corpo, Olha, né? é mesmo. E qual a idade Num- que essa criança tem, Eliane? Põe aí. é, Vivido no clã. Você está conseguindo ler, Letícia? sim, aham, tem. Meu filho faz desenhos, ela falou, aham. Só que ela não botou a Aham. idade ainda, né? É. Sim. A criança fala mais que os adultos. Tananã. A Patrícia fala. Onde você atende? Bom, Claudinha, onde você atende? Fala aí para nós. Eu, Tem gente querendo eu sou fazer de, sessão. eu sou de Manhuaçu, Minas Gerais, né, Letícia? Estamos longe. Sim. Não sei Mas a se sessão vocês de conhecem. psicogenealogia, gente, não precisa Não ser pessoal. precisa ser pessoal. A Pode marcar microfisioterapia, sim, online. É, porque é um mas a trabalho de psicogenealogia, não. autoconhecimento e dá para fazer online e tem muita eficácia ainda que online. Então, não importa, né? A micro, sim, precisa presença, a Precisa de psicogenealogia não presença. precisa. Você pode fazer um contato com a Claudinha e ela pode atender online e o resultado é muito eficaz, porque vai depender do teu nível de consciência. E eu já fiz árvore sensitiva para uma cliente minha em Portugal. Eu aqui, Olha, ela lá, eu orientei, ela botou a claro. câmera, foi fazendo o trabalho e nós estávamos conectadas, né? E foi, assim, transformador na vida dela ter feito Eu a árvore. acredito nisso demais, né? É, Que o querer é poder, viu, Letícia? Isso eu tenho sim, aprendido cada dia mais com você. E sei que não tem barreiras quando a gente quer, né? Quando a gente exato. faz com a alma e tudo. Mas a É, microfisioterapia, ela foi o que me abriu para estar em tudo isso, né, hoje. É claro que várias pessoas elas encontram em caminhos diferentes e eu falo que a psicogenealogia, ela foi, eu nem falo que foi um presente, sei lá, eu falo que foi mais do que ganhar a vida, é uma caminhada de autoconhecimento, assim como a Adriana tem colocado aqui, está colocando aqui. É uma fofa que eu tive o prazer de conhecer, né, de ajudá-la também. E a psicogenealogia, ela traz, é como se fosse uma força tão grande que a gente tem na gente, que sim, emana para todos os lados. Então, parece exato. que você se veste de um escudo muito forte, aonde você Sim, tem ferramentas para muitas coisas. Porque a sim, psicogenealogia ela pode ser utilizada em todos os lugares. Não necessariamente porque eu trabalho com a microfisioterapia. A todo momento, aqui, meu esposo é representante comercial, né? Ele ajuda, ele comanda uma equipe grande de vendedores e o tempo inteiro ele traz as histórias e eu falo, olha, esse teu vendedor precisa olhar para o pai. Ele, né, assim, as sim, questões. Ele tem dificuldade de receber ordens. Pergunta para ele sim, como é que foi a infância e tal. Então, assim, ele, através de mim, já olha claro. diferente para as pessoas que estão junto com ele. Eu falo que, tá vendo como é que reverbera? Não tem como.
né? Não tem como. E aí, quando ele vai conversar com alguém, eu falo que também ele traz isso na alma, ele é segundo filho, ele tem uma alma um pouco mais feminina, né? Então, ele tem essa questão mais fácil de lidar. E quando ele vai lidar com alguém, ele já começa a fazer as coisas, porque ele escuta as nossas lives, porque ele gosta dessas coisas, então ele está levando isso para o trabalho dele. E para lidar com os funcionários, para lidar com as pessoas que ele precisa lidar, porque lidar com pessoas, gerir pessoas não é fácil, né? Não é. É difícil. E aí, a todo momento também eu vejo a dificuldade que ele tem de se colocar dentro da empresa que ele está hoje. E aí vou jogando certas coisas, vou falando, será que isso também não tem a ver com as questões lá do teu pai? De que... Aí ele para. Não é que é verdade? Falei. Tá Então, tudo ali, Cláudia. tá tudo Mas ali. não percebe. Acha que isso não tem influência e tem total influência na gestão. Tem Eu total vejo que os influência. maridos ou as esposas, muito mais os maridos, porque as nossas turmas geralmente tem mais mulheres, né? Os maridos, eu vejo pelo meu, já consegue identificar alguns problemas, porque a Já gente fala o tempo consegue. inteiro sobre isso e eles vão aprendendo por osmose. E isso que é o bonito, né? Que a gente também possa dar nossa contribuição para a humanidade. Nós, enquanto terapeutas, eu tenho certeza que todo mundo que é terapeuta que passa por isso, a gente também não só atende aquele cliente que vem pagar, a gente, por tabela, a gente vai atendendo outras pessoas, vai reverberando esse amor, esse conhecimento. E essa Dentro da questão das nossa empresas, família o tempo inteiro, né, Letícia? do tempo inteiro. Isso vai emanando, vai reverberando essa energia, vai trazendo mais paz, mais equilíbrio, né? E tu estavas falando de empresa, e a partir da live que eu fiz com a Dani sobre nomes, né? Eu recebi um contato de uma pessoa que quer fazer o curso de qualquer jeito, é um empresário, e ele quer fazer a decodificação dos nomes de toda a família, né? Então são quase 20 pessoas. E aí eu disse, tá montando um novo negócio, ele disse assim, eu quero muito fazer a psicogenealogia para entender os meus sócios, né? Para entender Olha, a que forma como eu chique, tenho que gente. tratar. Eu digo, olha que Isso é lindo, isso maravilhoso. sim é entrar consciente num projeto, né? Com respeito a todas as programações, olhando como deve tratar a questão de sucessão, já construindo o ato social da empresa com uma consciência, né? Então, que lindo, parabéns, eu adorei o projeto. Claro que eu não vou fazer a decodificação dos 20 nomes, eu disse para ele, calma, vamos Calma, fazer o que é difícil. ginecossociograma, vamos fazer a decodificação do teu nome e vamos fazer o dental. Com esse bloco de informações, a gente já tem o panorama da própria família, porque a empresa é familiar, né? E aí, depois, ele disse, mas eu quero dos nomes, eu quero da minha família. Então, olha que legal, né? Porque ele viu o depoimento da Dani, que ela Foi fez com a família maravilhoso, inteira, gente. Foi e foi maravilhoso. maravilhoso. E, de Quem fato, não é. assistiu ainda pode assistir. Foi maravilhoso. Tá no É. YouTube, tá na Sim. psicogenealogia.liz, A tá nossa lá. também vai ficar. A pessoa está Então, olha falando só. aqui, Tem teve uma 6 pessoa que... anos, queres fazer a colocação? 6 e 7 anos. Aquela do desenho disse que tinha 7. E aqui a Mara também está falando, minha filha também tem 6 anos e faz desenhos repetidos. Ela sempre desenha um sol, uma árvore com balanço e sempre coloca eu e ela no balanço. E desenha vários corações dizendo te amo e te amarei. Eu olharia para algo que já passou também, né? Que algo que ela está querendo reportar, alguma situação entre mãe e filha que não ficou muito boa, que ela traz isso de uma maneira melhor, ela está querendo melhorar, ela está querendo mostrar que as relações entre mãe e filha, elas podem ser boas, né? Eu, Cláudia, viria dessa forma, né? Assim, Sim. E quando traz... parece um cenário lindo, né? É um cenário bonito. De balançar, de liberdade, né? De ficar tudo Mas ali. as duas estão no balanço, né? Então As ela duas mostra estão no exatamente a relação que ela quer olhar. Né? E o que o balanço faz? Vai para frente e para trás. Para frente e para trás. frente, para trás. Ela vai para frente é futuro, para trás é passado. Para Mas tem que frente é olhar para o futuro. passado.
Tem que Então, olhar para o olhar passado. para essa simbologia de relações mãe e E filhos filha no e passado, filhos no para passado. poder evoluir, né, para frente. Evoluir. E Para a ver esse Eliane, sol. ela fala do 7, né? Eliane e todo mundo que está nos assistindo, a criança até os 7 anos, ela não tem filtro da consciência, ela está reverberando 100% transgeracional. Então, você precisa olhar para tudo que ela fala, o esquizofrênico a mesma coisa, tudo que eles falam não tem filtro, é puramente real. A informação é do transgeracional, né? Transgeracional. Aí a Tanisa tá falando assim: quando é tratado os traumas no corpo, eles também são tirados do subconsciente? Não. A gente não tem como tirar nada do inconsciente. Está ali e pronto, né? A gente tem como ajudar com que essa pessoa olhe para aquela situação a partir do olhar de hoje, né? A Isso. gente, na verdade, às vezes a gente vive traumas na infância. Por exemplo, se você viveu um abuso sexual com 5 anos de idade, não Uhum. tem como a gente pegar e ir lá, como os filmes fazem, apaga na memória e você vive Sim, dos 6 para frente. Não tem como a sim, gente fazer isso, né? é, Aquela memória, ela fica registrada, é uma dor. Só que a gente sim, precisa aprender a fazer dessa dor algo melhor. Então, o que que eu isso. posso tirar dessa minha dor? Olhar para aquilo de uma maneira diferente. Então, eu sempre falo, é assim como eu aprendi com a Letícia, quem abusa provavelmente já foi abusado, Sim, né? exato. Não sei porque eu estou tocando nesse assunto, mas algo tem aí. Sim, aham. Quem abusa já foi abusado, né? Então, assim, é uma dor profunda. São Claro. momentos difíceis, imagino que seja, né? Uhum. Então, só que você precisa se conectar com você mesma a partir de hoje, para você ver a Exato. mulher forte, talvez, que você se tornou, né? E como Uhum. estão as suas relações, como estão. Isso eu só estou colocando como exemplo, viu, gente? Não estou falando que é isso, não. É só como exemplo de abuso, que é um trauma que é difícil, né? Como é que a gente vai tirar isso do nosso inconsciente? Eu tô pegando uma coisa bem difícil. Da mesma forma, uma morte. Morte de uma mãe, morte de um pai, são coisas que a gente não esquece, né? Então, mas Isso, tem isso. como, apesar daquela situação, a gente viver de uma maneira mais harmônica, melhor, né? Exato. Reverberando para os outros, até ajudar pessoas que passaram por isso, que têm dificuldade também de olhar para frente, ajudar pessoas a serem mais fortes, mulheres mais fortes, né? Por isso que existem as ONGs, né, Letícia? As pessoas fazem Claro. esses movimentos, essas associações, né? Assim como o Sim. Instituto Kalel, que a Isso. Catiúcia Super fundou, veio de exemplo. uma dor, Aham. né? Veio de É uma uma dor, de dor. uma perda de um filho. Ela nunca Isso. mais vai esquecer isso. Nunca E não é por mais. acaso, né, que a gente tem determinadas dores. Então, se aquele evento aconteceu para você ou aconteceu no sistema, ele te prepara para algo também, né? Ele está ali para te alertar de algumas coisas. Ele é um mecanismo de segurança, ainda que você não ache, né? Porque no sistema, se você tem um marcador epigenético, de alguém, por exemplo, que se afogou e morreu numa piscina ou no mar, você Você tem pode ter fobia de medo. água. A fobia Uhum. de água te protege de um evento traumático. Então, a gente nunca deve deletar, não existe deletar memória. Você ressignifica, né? Ninguém deleta nada de lugar Nada. nenhum e nós somos contra isso. Porque ainda que você não queira olhar com emoção, com entendimento, e se você quiser deletar ou desprogramar apenas com uma hipnose, por exemplo, esse mecanismo vai vir à tona através dos teus filhos ou através de alguém do sistema familiar. Porque se ele está ali, ele é funcional. Então ninguém deleta nada. E não é do subconsciente, é do inconsciente. O Inconsciente. subconsciente é uma membrana mais próxima de algo, de uma memória mais antiga que está fluida ali para que você acesse. Tá? Na Então, verdade, é a até gente não às vezes a deleta maneira de nada. colocar. E É, muitas vezes, ao contrário disso, Tanisa, existem pessoas que não se lembram de quase nada. Não se é, lembram da infância, não se lembram. Eu tenho isso comigo, né? Assim,
Então, a gente sabe que isso é um mecanismo de proteção que o nosso organismo faz, né? Sim. De uma maneira de nos proteger para a gente não poder enxergar, não poder olhar para aquilo, né? Porque aquilo, de Isso. certa forma, te causa dor. Então, o cérebro, ele é super inteligente, nosso corpo é inteligente. Ele faz Sim. isso para nos proteger, né? E a microfisioterapia, ela tem condições de reparar o que o seu organismo sofreu por conta de Uhum. traumas. Então, vamos Isso. supor, você vive um trauma de morte. Alguém na sua família morreu, ou sua mãe, ou alguém, e você sentiu aquilo de uma maneira muito intensa. E depois de uns tempos você sentiu, teve problemas respiratórios, pulmonares, essas coisas todas, né? Provavelmente isso pode estar conectado a esse evento e você não faz isso e vai tratando, às vezes, uma pneumonia, uma bronquite, uma bronquiolite, coisas desse tipo durante muito tempo, não tem noção de que veio de lá. E daí, Isso. quando o seu corpo consegue entender que veio de lá, ele hoje, você já tem uma certa idade, ele pode entrar na programação de autorregulação. Né? Então, as Sim. células, elas não precisam mais estarem reparando algo que foi de lá. Né? Então, você Exato. pode melhorar os sintomas do corpo, que é Isso. ótimo. Sim. Preparando você para que você olhe para a situação de uma maneira diferente. Então, não existe nada que a gente faça que vá apagar as coisas ruins. Se fosse assim, seria ótimo, né, Letícia? Ótimo. Seria muito bom. A vida não faria tanto sentido, né? Não faria. Porque realmente precisa. Tudo tem um para quê na nossa vida. Inclusive as coisas Tudo que tem um nós para quê. entendemos que são negativas. Elas também Ruins. nos preparam para algo maior. Claro. Cláudia, Como é que tá nosso tempo aí? uma galera fazendo muita pergunta, mas o nosso tempo está acabando. A gente promete, de repente, até olhar para essas perguntas e num outro momento responder, porque são muitas coisas que as pessoas vão tomando consciência. Nós agora, semana passada, eu estava na Semana da Psicogenealogia e através de um aporte pequeno, resumido, do que é a psicogenealogia, eu passei nas aulas alguns conhecimentos e tenho tantos retornos de mensagens. Inclusive, hoje de manhã, uma menina disse: Nossa, ela me falou alguma situação, eu perguntei para ela se a família não era de judeus. Né? E ela disse: Letícia do céu, Letícia A com uns 200 As, descobri que realmente da minha família nós éramos descendentes de judeus. Minha avó sempre deixou uma mala pronta, seja caso a gente precisasse fugir, né? Então ela tomou consciência e isso explicou muitas coisas para ela. Então, que eu imagino que a partir do nosso bate-papo todos os dias, com você e com todos os nossos colegas, as pessoas vão tendo suas compreensões, né, por analogia. E quem quiser fazer um atendimento com a Cláudia, que é maravilhosa, que é uma pessoa Estou que aqui. calma, principalmente a parte espiritual, que é tão importante e que muitas vezes a gente delega para uma religião ou para a igreja, né? Um terapeuta que está conectado com essa essência do ser humano para ativar essa chama do espiritual que há em nós é tão importante para a cura e a gente não percebe disso. Hoje a medicina está tomando consciência disso, os hospitais de referência no Brasil tomam consciência disso. Então, procure um psicogenealogista, procure um profissional de saúde integral que analise principalmente o transgeracional, né? A psicogenealogia a gente cita porque é a ferramenta que nós trabalhamos, mas ela é muito potente em relação a esse olhar do transgeracional e ela potencializa as outras dinâmicas. Então, um microfisioterapeuta com a psicogenealogia é alguém que com certeza vai te trazer um olhar muito completo em relação a quem você está, de quem você está trazendo as informações do teu sistema familiar e para quê. E Né? para quê? Então, tem essa pergunta, até não sei o nosso tempo aí. Quanto tempo nós temos? Temos muitos minutos. Daqui a pouco Tá. está aqui. Eliane, deixa eu só te falar. Seu filho desenvolveu asma aos 3 anos quando coloquei na escolinha. Sim. Observe aí, porque tem medo no território. Na verdade, ele pode ter ficado com medo de ficar sozinho nesta salinha.
neste lugar, tenho medo de não dar conta, né? Observa isso nele, tá? Vamos conversar, conversa no ouvido direito dele à noite, fala que tá tudo bem, que é importante que ele vá pra escolinha, que a mamãe tá bem em casa, que o papai tá bem, que ele vai voltar bem. Vamos entender o entorno e o que vocês estão vivendo também dentro da família. Será que você está preparada realmente para colocar esse filho na escola? Observa direito. Eu passei por isso, sei o que é isso, tá? O que você está vivendo. Então, é difícil. A gente precisa entender a criança. A gente precisa entender o medo da criança, né? Então, a escolinha é um lugar bom, mas ela não quer sair de perto de você, tá? O seu lugar é mais seguro. Entende? Tem algo aí, né, Letícia? Se você faz atendimento online, ela botou Márcia, mas eu acho que ela errou no digitar, a Maraísa. Sim, a Cláudia faz, né, Cláudia? Faz atendimento Sou online. eu ou você? Eu faço. Não sei. Da psicogenealogia, fazemos, mas a Letícia tá com a agenda lotada, né, Lelê? A gente tá, das formações, realmente eu tenho uma agenda muito complexa. Faço, mas a agenda demora muito. A Cláudia faz também, né? A psicogenealogia. Então, procure aí um profissional. A Cláudia tem o contato dela no Instagram. Tem o meu Instagram, _Cláudia, _Amaranto. Quem quiser entra lá, né? Lá tem o meu telefone, tem o contato, tem todas as coisas legais. Coloquem lá, né, Letícia? Estamos juntas para poder melhorar o máximo de pessoas possíveis. Assim a gente melhora a gente mesma, né, meu bem? Gratidão, Cláudia. Gratidão demais, delícia. Delícia. Tratados com tanto amor, carinho e responsabilidade, né? Responsabilidade. Muito amor, né, envolvido no estudo, e isso é realmente a receita do sucesso da caminhada da pessoa. Ou num reequilíbrio. Porque a individual da pessoa solitária, e nós não podemos ter a pretensão de querer mudar a vida da pessoa num atendimento. É um processo, né? Precisa muitas vezes entrar no deserto como Jesus entrou. Então, luta para outra, a gente manda a pessoa caminhar no seu deserto, né? Seu deserto interior. Porque é ali que as respostas vêm, é ali que a sincronicidade atua e que você vai reverberar diferente para o teu exterior. Que Deus te ilumine, né? Que te mantenha, meu amor. Você é com muito amor ao próximo, com muita partilha, gratidão pelos conhecimentos, e a gente vai marcar uma próxima. A galera cobra. E aí? Calma, estamos montando uma agenda, uma super agenda. Isso é bom. Né? Cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira de tratar, cada um tem o seu jeito, né? Muito obrigada pela essa manhã, muito obrigada por tudo, por você existir na minha vida, viu, meu bem? Eu que agradeço. Não teria por que eu existir se não existisse em você. Não é? Amém. Nada. Amanhã, primeira genealogia, a Sandra está dizendo, olha, viu? Amanhã, primeira consulta. Isso. Um beijo. Fica com Deus, tá? Obrigada por tudo. Um ótimo dia para todos. Amém. Tchau.